Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. A educação no governo do presidente Jair Bolsonaro demorou, mas parece que agora começa a engrenar. Temos aí o projeto Futurice, a alfabetização, também foi lançado o plano de alfabetização, ou seja, muita conversa e muito tema importante que nós vamos esclarecer aqui para você hoje, no Frente a Frente, que recebe o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Muito obrigada, ministro, pela sua participação no nosso programa, no Frente a Frente. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde ao telespectador. Estou à disposição. Prazer estar aqui. Obrigada, Zé Maria. Assunto não falta, né, Zé Maria? Ah, não. Essa é uma semana muito importante, muito movimentada politicamente. E, olha, eu costumo dizer que a política faz a sua vida, a sua escola, o seu salário, a sua casa. Mas hoje nós vamos falar com outro assunto que faz muito a sua vida e faz a diferença, que é a educação. Ministro Abraham, muito prazer estar com o senhor aqui no Frente a Frente. A gente fala sempre de política e de acontecimentos aqui em Brasília que interessam a todos. Ministro, antes de entrar exatamente no ponto do seu Ministério da Educação, na política, como é que o senhor vê a interferência e a convivência dos ministros do presidente Jair Bolsonaro com a política? Zé Maria, olha, eu não tenho condição de avaliar isso, porque eu sou absolutamente novo em Brasília. Se você pegar, eu tinha comparar com os antigos. Eu não tenho como comparar, porque a minha vida estava na iniciativa privada, 20 anos, 20 e poucos anos na iniciativa privada. Aí vieram as crises, também eu estava querendo um projeto de longo prazo, prestei um concurso e virei professor de uma universidade federal. E durante esse processo a gente criou um think tank, apresentou propostas para a reforma da Previdência, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito próximo. A gente conheceu o Onyx Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro, ainda na época deputado, e o resto é história. Fomos um dos primeiros a entrar na equipe para montar o programa de governo dele, e hoje estamos aqui. Então, eu não tenho como comparar como era no passado. Evidentemente, eu fui economista-chefe muitos anos, acompanhava profissionalmente, mas eu não estava aqui dentro. E a sua relação com deputados, senadores e políticos, como é? Olha, como diriam os americanos, so far so good. A gente recebe, a gente conversa, eu tenho um jeito que às vezes é um pouco direto, e por enquanto eu não tive absolutamente nada que eu não falo, que eu não possa... Aliás, é tudo documentado, todas as minhas reuniões são documentadas, estão na internet, estão à disposição e tem ata. Então, por enquanto, eu não tive nada que não seja republicano, absolutamente republicano, para falar. Durante meu período no mercado financeiro, também nunca tive, pela própria postura, pelo meu próprio jeito. Então, nunca tive uma pessoa que veio me propor algo indecoroso. O que eu tive já são reuniões ruins. Isso eu já tive. Por exemplo? Teve uma governadora que chegou querendo, vamos aumentar o dinheiro do Fundeb. Minha senhora, eu não sou contra aumentar o dinheiro da educação, mas a gente quer, antes de repassar, discutir métricas. Isso é, a gente vai mandar mais dinheiro para os estados e municípios, mas tem que ter um compromisso de melhorar os indicadores de alfabetização, porque jogar o dinheiro a fundo perdido não é correto. Para depois ver... A gente tem que transformar o dinheiro suado do contribuinte em melhores indicadores de alfabetização, de prevalência na pré-escola, tudo. Não quero dinheiro agora. É surreal essa conversa. Tem outras conversas que você começa a desenvolver. A maior parte das conversas com os reitores é boa, mas algumas até com presença de parlamentares, porque eu sempre chamo testemunha, parlamentar participa das reuniões, que também são inacreditáveis. Mas a maior parte das conversas tem sido muito bom, tem sido uma experiência, apesar de muito desgaste pessoal, colocar muita coisa minha, até do ponto de vista físico, né, em risco meu e da minha família, é uma experiência única, uma experiência que eu entendo como uma trilha. Mas agora parece que começa a engrenar, né? O senhor lançou o Futurice. O senhor podia explicar para o nosso telespectador o que é o programa Futurice, em que ele vai mudar a vida dos nossos jovens? Lógico, o Futurice nada mais é do que trazer o que acontece lá fora com as universidades públicas aqui para dentro, numa roupagem jurídica, legal, institucional que funciona aqui no Brasil.
Então, o que a gente pegou? A gente pegou modelos que funcionam na Europa, na Ásia, em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, onde universidades públicas conseguem obter recursos da iniciativa privada. Como? Patrocínio, patrocinador. Olha, esse campus é patrocinado por tal empresa. Esse laboratório de engenharia é patrocinado por essa montadora de automóveis. Que nos casos que o senhor citou, invariavelmente, são ex-alunos, né? Lá fora acontece de tudo. Pode ser ex-aluno, pode ser escola. Por exemplo, a Samsung, a gente foi visitar, tem uma relação muito próxima com as universidades na Coreia. E isso é natural. As universidades não têm que ser torres de marfim. Aqui é uma distância abissal. Não, aqui é proibido. Aqui você não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Primeiro, é de adesão. Isso é voluntário. Você quer participar ou não? A universidade resolve participar. Ela resolvendo participar, ela vai poder buscar um patrocinador, um patrocínio, pode buscar uma parceria para desenvolver uma pesquisa. E se achar a cura da dengue, a equipe vai ganhar dinheiro, a universidade ganha dinheiro, todo o processo, as pessoas vão ser premiadas. Mas aqui na UNB, a reitora, por exemplo, já disse para nós numa entrevista que realmente que lá já existe essa parceria com a iniciativa privada. As parcerias que já existem, elas podem continuar ou elas têm que se adequar a um novo modelo? Não, podem continuar. Veja, o Futuri se dá uma liberdade muito grande. A única coisa que a reitora não falou é quanto ela consegue com essas parcerias atuais, né? Ela não falou o valor, né? Não falou. Maravilha. Isso é importante. Por quê? O orçamento, veja... Você lembra do orçamento da UNB, por exemplo? Eu não quero fulanizar, porque toda vez que a gente fulaniza... Parece perseguição pessoal. Parece perseguição pessoal. Mas a reitora da UNB tem algumas coisas, assim, ela tem algumas coisas a explicar, mas, enfim, não quero fulanizar. Você tem 68 entre que já estão funcionando e estão para começar a funcionar, 68 universidades federais no Brasil, 68. O que você tem? Você tem umas 10 que são muito grandes. Dessas 10 grandes, o orçamento é 3 bilhões. Cada uma? Cada uma. 3 bilhões? Mas pega a Federal do Rio, é 3 bilhões Ministro, e meio. isso é um orçamento superior a, por exemplo, cidades de 100 mil habitantes, de 200, 300 mil habitantes. Não, é pior do que isso, Maria. O orçamento delas é maior do que mais da metade das capitais do Brasil. É maior do que 20 orçamentos. Cada uma, né? Cada uma delas tem um orçamento superior ao orçamento das secretarias estaduais de educação de estados. 85% de salário. Atende 30%, mais, é de 80% a 90%. O melhor está em 80%, acima de 85%. Então, o que acontece? Você gasta um recurso muito alto para atender um grupo muito pequeno de pessoas. Quando a gente começa a olhar os números, e aí objetivamente, o que acontece? Você tem do universo de pessoas que fazem ensino superior no Brasil, 80% está em faculdades privadas. Sobra 20%. Porque não consegue o acesso à universidade pública. Porque não consegue o acesso ou porque não vai fazer lá, por N razões. A gente vai chegar nesse ponto da cobrança da universidade, que eu sou contra, da Universidade Federal, eu vou explicar por quê. Então, o que acontece? 80% está nas universidades privadas. Quando a gente pensa em ensino superior no Brasil, é privado. Aí tem 20% que é público. Desses 20% públicos, uma parte é a universidade estadual, e não é só USP, Unicamp e Unesp. Você tem também lá as da Bahia, você tem... Então, sobra alguma coisa como 16% dos alunos que fazem ensino superior no Brasil estão nas federais. Quando você olha para o orçamento do MEC, o orçamento do MEC é uma grande folha de pagamento de professores federais. Os valores que a gente gasta hoje com educação, veja, um número, hoje a gente gasta mais com professor federal aposentado do que o dinheiro que a gente manda por ano para o Fundeb, para ajudar os estados e municípios que precisam na educação básica. E é interessante que já houve uma conversa sobre educação aqui, ministro, e uma tese de que, apesar disso aí, de ser o Ministério da Educação uma grande pagadora de salários, é verdade. Os números que o ministro sempre apresenta assustam e irritam alguns, mas é verdade, é realidade. Os gastos são maiores que o salário mesmo. E mesmo assim,
Os estados e os municípios, nem todos, têm professores federais. Quer dizer, Correios tem um representante em cada município, Caixa Econômica, Banco do Brasil também, INSS também. E não tem uma representação do ensino nacional nos municípios. Quer dizer, gasta-se muito dinheiro, aprendemos a falar uma linguagem de investimento e isso está dizendo que não tem uma relação direta de gastos e resultados em educação. Eu particularmente, Zé Maria, eu não gosto da novilíngua, né? Porque é novilíngua. Eu não gosto de hipocrisia, eu gosto de chamar as coisas pelos nomes que são. Existem maus investimentos e bons investimentos. Existem gastos ruins e gastos bons. Do ponto de vista objetivo, investimento, quando a pessoa fala isso aqui é um investimento, paga dividendo? Paga juros? Qual o retorno? Paga juros? Qual o retorno? Põe no papel, entra no balanço da empresa? Um ativo permanente? Deprecia? Não. Então é gasto. Agora, você pode resolver investir nos campeões nacionais, comprar uma ação do senhor Eike Batista. É um mau investimento. Ou entrar junto com tantas pessoas que, de boa fé, investiram no setor sucrocoleiro, quando o ex-presidente Lula, que hoje está na prisão, falou, acreditem e invistam na energia renovável no Brasil. E um monte de empresas do setor sucrocoleiro, não só usinas, até empresas de bens de capital, quebraram. Isso é um mau investimento. E existe o bom investimento. Existe um gasto que é desperdício, eu vou gastar com futilidades. E existe o gasto que é bom, eu vou gastar com a minha saúde, eu vou gastar com a educação dos meus filhos, eu não vou cobrar dos meus filhos juros. E a educação estaria em que setor? É gasto. Do ponto de vista objetivo, claro, é gasto. Você no imposto de renda coloca... Quando você faz a declaração do imposto de renda, você faz o que você gastou com seus filhos, entra como? Bens e haveres ou entra como gasto dedutível? Reembolso. É gasto. Parte dedutível, é gasto. parte. Se é gasto, quando você faz a declaração do imposto de renda, por que é investimento quando a gente vai discutir isso no Congresso? Entendeu? É uma hipocrisia. Eu sou a favor de gastar com educação. Se eu olhar para mim, eu gasto muito com a educação dos meus filhos. Gasto muito. E gastaria o quanto eu puder, eu vou gastar. Não vou desperdiçar, mas o quanto eu puder, eu vou gastar com a educação dos meus filhos. Mas é um gasto, não é um investimento. Agora, ministro, esses números... E daí? Como mudar essa realidade? A primeira coisa é a verdade. Quando você vai resolver um problema, a primeira coisa é não ter vergonha e ter coragem de olhar a verdade nua e crua. Você fala assim, qual é o problema que você tem? A gente tem vários problemas, não é um só, que foram construídos ao longo de 30 anos de mentira. A educação brasileira tem coisa boa? Tem coisa muito boa. Eu estou falando aqui do ponto de vista estatístico. Tem municípios pobres no Brasil, Denise, que têm desempenhos melhores que na Alemanha. Município pobre. Onde as coisas Funciona funcionam. maravilhosamente, gastando recursos razoáveis, mas é exceção. Na média, o Brasil está numa situação horrorosa. Pois é, ministro, e como é que a gente recupera isso? Começando falando a verdade. Então, quando a gente olha assim, a primeira coisa, precisamos gastar mais. Quero dinheiro, joga mais dinheiro. Não é verdade. É a gestão, então? É a gestão a formação e de método, professores. não é só isso, Denise. Veja, quando você olha, não vou comparar o Brasil com a Europa, não vou comparar o Brasil com a Ásia, não vou comparar o Brasil com a América do Norte, eu vou comparar o Brasil com a América do Sul. Quando você compara os estudantes brasileiros, isso você faz através do PISA, que é um exame que você faz para todos os estudantes. 2015, que é o mais recente, referente ao ano de 2015, o Brasil estava em penúltimo lugar, com o Peru coladinho no Brasil, ali. Só que o Brasil fica de lado e o Peru estava melhorando muito. Se fizer o exame hoje, que vai sair, o exame foi feito em 2018 e vai sair no final desse ano, eu diria que muito provável, o Brasil é o último colocado na América do Sul. Um detalhe, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru, os países gastam, o Chile gasta a mesma coisa que o Brasil. O resto, tudo gasta menos que o Brasil. O Uruguai gasta bem menos, está bem acima do Brasil. Por quê? Primeiro, na saída, isso estou falando de educação básica, a gente gasta com o aluno na sala de aula, na educação básica. De saída, o nosso aluno não chega, principalmente o pobre, ele não chega preparado para o primeiro ano.
a creche, onde o americano começa no K2, segundo ano, segura na canetinha, foneminha, brinca, fica em fila. Tem criança, muitas crianças no Brasil vão tomar conhecimento com o processo todo na primeira série, no primeiro ano. Depois, pré-escola não foi universalizado, então aí a gente já sai perdendo. Aí o método de alfabetização não é científico. Qual é o método empregado na alfabetização? É um método não científico. E aqui eu não quero me alongar no grande ícone da esquerda da educação, porque senão a gente não sai do lugar. O método que tem que ser adotado, que a gente sugere, pode ser qualquer método científico, comprovadamente testado com evidências empíricas que funcione. Só isso que a gente pede. Pode adotar o método que for. Nós sugerimos o fonético. Ba, be, bi, aquela coisa. Esse é um ponto. Que está na cartilha, né, ministro, que o senhor lançou recentemente. Que está na Política Nacional de Alfabetização, cujo secretário Nadalim apresentou e lançou isso. Foi uma das primeiras ações. Logo que eu entrei, foram 2 ações que a gente caiu rapidamente para resolver. Essa questão da alfabetização, que a gente está reverberando e ampliando e aprofundando, junto com o trabalho com os secretários estaduais e municipais pelo Brasil. E o outro foi o Enem, que na época, de fato, tinha um problema, mas foi rapidamente resolvido. Perfeito. Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente de hoje com o ministro Abraham Weintraub, da Educação, e falando de educação. É o que pode fazer a diferença na sua vida. Nós vamos dar um intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta.